do alto. Essa é a palavra usada por Paulo em 2 Tessalonicenses 2. Ela é usada pelo apóstolo na carta aos Tessalonicenses. E depois ela é repetida pelo Espírito Santo em Hebreus capítulo 10. Né? E nós vimos que é muito significativo que o Espírito Santo use a mesma palavra apenas 2 vezes no Novo Testamento. Uma para se referir à reunião da igreja na terra, outra para se referir ao ajuntamento dos santos no alto. E esse ajuntamento dos santos no alto, irmãos, ele é um fato que a igreja tem como esperança. A cristandade, de forma geral, não tem pregado mais isso e nem falado disso com expectativa. O problema é que o livro de Hebreus diz que se nós não conservarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança, nós podemos deixar de ser aqueles que têm o agrado do Senhor. O Senhor conta que a expectativa pela vinda dele no nosso coração possa nos manter num santo estado de vigilância e também de incorrupção para com esse mundo. Eu até comecei a usar uma frase, sempre que eu tenho comunhão com os irmãos sobre isso, para mim é uma frase que faz todo sentido, que aonde não há expectativa da parúcia, vai haver apostasia. Né? Se não houver esperança da parúcia do Senhor Jesus, vai haver apostasia no nosso coração. A vinda do Senhor é a grande esperança da igreja e é o que mantém a nossa cabeça erguida. É interessante que Paulo, ele diz na carta aos Efésios que nós temos que, nessa batalha do dia mau, que dura toda a era da igreja, termos o capacete para proteger a nossa mente, né, nessa guerra. Só que ele não diz o que é esse capacete em Efésios. Né? Então aí poderia surgir margens de interpretação. O que seria o capacete? Por exemplo, eu já vi irmãos falar que o capacete é você colocar a mente no espírito. Acho que aqui qualquer um de nós já ouviu uma vez isso, né? Irmão, põe a mente no espírito que você está com o capacete da salvação, que Paulo fala em Efésios. Mas o que a Bíblia diz sobre o capacete da salvação? Porque não é o único lugar que Paulo menciona o capacete, graças a Deus. Como diz o irmão Pember e o Martin Lloyd Jones também, a Bíblia explica a Bíblia. A gente não precisa ficar preocupados. Vamos dar uma interpretação aqui sem um respaldo da própria palavra. Né? Como diz em Isaías, a palavra do Senhor agora é um pouco aqui com um pouco dali. Então vamos pegar um pouco daqui e ver se em outro lugar ele mencionou de novo um capacete. E quando a gente vai para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, ele menciona de novo o capacete, mas ele põe um complemento. Ele diz que nós temos por capacete a esperança da salvação. Amém. Veja que em Efésios ele menciona o capacete da salvação, mas em Tessalonicenses ele fala da esperança da salvação, ou a salvação da esperança. A salvação que está com vista à esperança. Então o que é a esperança da igreja? Se nós lemos Hebreus, se nós lemos 2 Timóteo, se nós lemos as epístolas do apóstolo, a esperança da igreja é a segunda vinda do Senhor Jesus. O que Paulo está tentando dizer, então, é que a única forma de guardar a nossa mente, de ser contaminada, e a nossa cabeça, e os nossos joelhos ficarem trôpegos, e nós conseguimos olhar sem hesitar para Jesus, o autor e consumador da fé, é a esperança bendita da vinda dele, irmãos. Porque se não for desse jeito, o vale e as aflições desse tempo que a gente passa aqui, vai dominar os nossos pensamentos. Nós vamos ficar preocupados com todo tipo de situação. Já somos tendentes a isso. Essa semana eu estava vendo, eu fiquei tão indignado com toda a situação política do país, que o que eu mais pesquisei no Google foi o que está acontecendo. O que eu faço? Se eu tivesse pesquisado, não foi versículos da Bíblia, você vê como nós somos tendenciosos a ser envolvidos. E ficamos subjugados. A nossa cabeça começa... como diz o irmão Romeu, nossos olhos começam a se abaixar de Cristo. E a gente vai ficando sobrecarga. Ou então começamos a torcer. Vai, agora vai. Né? Mas não vai, irmão. A gente sabe que pela profecia não vai melhorar. Não. Foi na sexta, que eu estava lá na casa do Gabi lá. E estava um outro irmão de Penápolis com a gente, o André. E a gente começou a debater esse assunto. Aí quando foi ver, a gente já estava quase 1 hora e pouco falando disso. E de repente, num momento assim... Acho que foi o Gabriel que falou para mim, ele falou assim, Dani, mas e aí? O que vai acontecer? Tem esperança? Eu falei, não tem. Então para que a
está falando disso? Para que nós estamos gastando tempo falando dessas coisas? Porque não vai ter esperança, irmãos. O máximo que Satanás consegue fazer com essas coisas é abater os nossos pensamentos. Nos sobrecarregar. Colocar um peso para impedir que a gente possa correr a corrida. Porque essas coisas podem não ser pecados, mas como diz Hebreus 12, podem ser pesos. Então, o capacete da salvação é a nossa mente estar focado, irmãos, nas profecias de Deus e na segunda vinda do Senhor Jesus. Quando o vale é escuro, o que anima você a continuar a jornada é você saber que do outro lado do vale tem uma montanha. Você vai respirar ar puro quando você passar daquele período. Então, nós estamos aqui de um lado, olhando para aquela expectativa do que vem. No meio disso tem o vale dessa vida. Mas o que vai manter os nossos corações firmes é a esperança da vinda do Senhor Jesus, irmãos. Se os irmãos da igreja primitiva não crescem que o Senhor ia voltar, você acha que eles teriam conseguido passar por tudo que passaram? Então, o que vai manter nosso coração firme, incorruptos, é a certeza. Como ontem a gente estava conversando na casa do Clóvis, né? E acho que foi o irmão Clóvis pai, que falou, olha, que lindo, né? Aquela experiência da irmã Barber, né? De tomar o irmão Atmani pela mão ainda jovem e falar, irmão, você já pensou? Ao virarmos a esquina, podemos dar de cara com ele. O sentido é que você não chegou a completar o passo, você já aparece na presença dele. Porque a vinda do Senhor vai ter essa etapa da parúcia e da epifania, irmãos. Então nós temos que crer, nós temos que resgatar no nosso coração esse, sabe? Eu estou falando isso aqui para os irmãos, falando o seguinte, sendo bem aberto aqui. Olha, eu posso falar particularmente da minha experiência, quanto tempo eu tenho tentado investir estudando, falando isso, tentando encorajar os irmãos e me manter encorajado nesse sentido. Sim. Mas um descuido que você tem, não estou falando que é proibido os irmãos saberem notícia, não. Estou falando assim, um descuido que você tem por 3, 4 dias, como que o nosso coração é tendente a baixar a guarda. E a se envolver com as coisas dessa terra. De novo, eu falo de novo dessa minha experiência, como que essa semana eu fiquei envolvido. Teve dia, irmão, que eu fui dormir 2h30 da manhã assistindo notícias sobre isso. Né? Torcendo. Né? Agora, né? Meu irmão, não vai. Ainda que tudo mudar aqui, mas não vai acabar o problema. A gente sabe pelas palavras da profecia que não vai resolver. Você vai falar, mas por que você está perdendo tempo com isso? Eu também não sei, irmão, porque eu fiquei até 2 horas da manhã acordado fazendo isso. Né? Por quê? Porque o nosso coração é tendencioso. E o tempo é mau. E o diabo quer nos distrair. Então a palavra de Deus diz que nós temos que atentar à palavra da profecia e fazemos bem em fazer isso. Porque ela é como uma candeia que brilha até que a estrela d'alva clareie e nasça no nosso coração. Eu queria só ter comunhão com os irmãos para falar dessa palavra que está ligada à segunda vinda do Senhor Jesus. Tem 2 palavras principais, na verdade são 3. O Novo Testamento fala do Apocalipse, fala da parúcia e fala da epifania. Ou epifaneia, que alguns falam epifaneia. As 3 palavras são ligadas ao tempo da segunda vinda de Cristo. Eu sei que na Bíblia tem um livro chamado Apocalipse, que é a revelação, né? Ou o rasgar do véu. Mas Paulo, se o Senhor der graça aqui essa manhã, queria mostrar para os irmãos que essa palavra, ela também é usada pelo contexto, a semântica dela se aplica ao momento da epifania, para os santos e para o mundo. Então, a revelação de Jesus Cristo está escrita em Apocalipse, ela é uma revelação que Jesus Cristo dá, no sentido divino de Jesus Cristo revelado a nós, e por outro lado é uma revelação da pessoa do Senhor como nunca revelado antes. Porque como diz o irmão Gino, se você tirasse o livro de Apocalipse da Bíblia, você já parou para pensar que a Bíblia não teria conclusão? Você não saberia como tudo terminaria. Você tem vislumbres de alguma coisa nas epístolas de Paulo. Vislumbres. Um vislumbre um pouquinho mais, vamos dizer assim, adiantado e ulterior nas cartas de Pedro. Mas você não tem um quadro completo de como tudo vai terminar. Irmão, impressionante. E você sabia que até o ano 390, o Apocalipse estava em risco de ser cortado da revelação canônica?
A carta de 2 Pedro, a Epístola aos Hebreus e o livro de Apocalipse estavam em risco de ser cortado do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque a partir de Nicéia, a igreja começou a perder a esperança nas profecias literais. E começou a perder a esperança que Jesus teria que voltar para inaugurar um reino pessoalmente. Você pode ler na obra de Eusébio de Cesareia, História da Igreja. Eusébio passa a dizer que a partir do ano 313 havia começado o reino milenar. Porque a igreja havia triunfado sobre as forças do mal. Irmão, isso é o amilenismo. Que depois vai gerar o pós-milenismo. O que é o amilenismo? Não existe milênio literal, não existe uma vinda visível e física de Jesus mais sobre essa terra. Eu tô lendo a obra de Irineu de Lyon. Estou falando isso aqui só para introdução, a gente vai ler alguns versículos já. Irineu de Lyon foi um dos pais da igreja, discípulo de Policarpo, que comia na mesa do apóstolo João. Irineu, ele chega uma parte do livro que ele começa a falar do reinado de Jesus Cristo em Jerusalém, da ressurreição dos santos e do julgamento. Aí os padres católicos vão lá e colocam uma nota embaixo, falando assim, esse milenarismo de Irineu é uma falha da interpretação, porque ele não tinha luz suficiente. Irmão, ele chama a revelação que está de acordo com a Bíblia de falha de interpretação. A igreja começou a partir de Nicéia, por causa do concílio de Nicéia, que teve aquela validação da relação à natureza do Senhor Jesus, eles entenderam a questão da pessoa de Cristo, mas não entenderam completo a obra de Cristo. E a partir do concílio de Nicéia e depois do Edito de Milão, quando o cristianismo foi instaurado como religião do império, todos os pais da igreja, você passa a ler todos eles começam a dizer que a igreja tinha triunfado e que o reino havia começado. O reino havia começado. Toda a ótica deles é que o reino tinha chegado. Que Satanás havia sido banido do mundo. Que a igreja agora triunfaria. E que Jesus, se viesse, veria só para julgar, porque o reino já estava acontecendo aqui. O Apocalipse tem na Bíblia da Igreja Católica. Tem. Mas quase foi tirado fora por causa dessa interpretação. Papias, o pastor de Hermas, todos aqueles irmãos do período pré-niceno, que falavam do milênio literal, e tem as cartas de Papias, onde ele fala de coisas que João dizia para Policarpo, que não ficaram escritas no Apocalipse. Quando Papias fala que João falava do milênio com as videiras e as árvores restauradas entre os judeus. Há notas dizendo que isso era uma interpretação fabulosa. Não existe milênio literal, isso é uma interpretação fabulosa. Por causa disso, o Apocalipse foi quase retirado do cânon. Agora você vê a astúcia do diabo. Tira o Apocalipse, que você não sabe como tudo vai acabar, você não tem mais esperança real e concreta. E tira o livro de Hebreus, que você não sabe o que Cristo está fazendo agora. Porque sem o livro de Hebreus, a gente não sabe o que Cristo está fazendo no ministério celestial dele. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Os apóstolos, no momento da ascensão do Senhor Jesus, eles viram o Senhor subir aos céus assunto, e uma nuvem luminosa, né, o acolheu e o separou dos olhos deles. A pergunta que fica, como diz o irmão Shen, o que fala no coração dos discípulos, principalmente de João? O que aconteceu além da nuvem? O que Cristo está fazendo agora nesses 2000 anos? Você não saberia sem o livro de Hebreus. Outra marca de apostasia também, não só a perda na esperança do reino e do retorno visível do Senhor, que começou desde o Edito de Milão, na época do concílio de Nicéia. Todos os pais começaram a rejeitar isso e a igreja entrou nessa interpretação. Mas também uma outra coisa que a igreja perdeu, agora no nosso tempo, por não falar da esperança vindoura, não falar da glória da ascensão do Senhor, foi o ministério celestial do Senhor Jesus. O irmão Lance Lambert fala que os puritanos escreviam livros e livros e livros sobre isso. Mas a igreja hoje perdeu tanto a verdade de Hebreus como de Apocalipse, que são os dois livros que falam das questões celestiais. E a carta de 2 Pedro é a que termina falando do novo céu e nova terra, da vinda do dia de Deus, que é esse período que está abrangido dentro o dia de Jeová e o dia de Cristo e o dia eterno. Então, essas três cartas que os irmãos estão entendendo, falam de questões finais, quase foram tiradas do cânon do Novo Testamento. Foi por pouco. A luta de Satanás é sempre contra o fim e contra o início.
Se ele puder arrancar o livro de Gênesis, desvalorizar Gênesis, e puder atacar o livro de Apocalipse, e tirar do nosso coração a certeza do que ele representa, irmão, está feita a obra dele. Porque nós não temos nenhuma segurança mais. Tudo está aberto a qualquer especulação. Vamos viver aqui porque o reino é aqui agora. Não, nós vamos fazer a terra se tornar o reino de Deus. E aí, irmão, vai abrindo margem para um monte de coisa. Até para as práticas mais estranhas e heréticas. Né? Então, a gente precisa resgatar no nosso coração aquela esperança primitiva. Da vinda literal do Senhor Jesus. Do milênio, das profecias. Do que vai acontecer quando ele chegar, irmãos. Essa expectativa que tinha no coração dos irmãos tem que ter no nosso. Tem que ter no nosso. Nós não podemos perder isso. Eu queria ler com os irmãos alguns textos. Tem umas outras notas também aqui do irmão Penton, que se o senhor permitir também, eu queria ler com os irmãos. Tocando na importância disso. Mas vamos aqui em 2 Timóteo capítulo 4. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Capítulo 4, versículos 7 e 8. E pelejado a boa batalha, e acabado a carreira, e guardado a fé. Estou lendo a versão textual. No demais me está reservada a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor, o juiz justo, naquele dia. E não só a mim, mas também a todos os que hão amado a sua vinda. Deixa eu perguntar para os irmãos, qual é a palavra no grego que você acha que Paulo usa aqui? Parúcia ou epifania? Parúcia. Vamos ver uma outra palavra também. Vamos lá em 2 a Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. É isso mesmo. Você que falou 8? É, porque é esse aí mesmo. É que já sabe, né? As palavras, elas aparecem agora aqui nesse texto que a gente vai ler, no versículo 8, vai aparecer as duas palavras. Capítulo 2, versículo 8. É que eu estou demorando, irmãos, porque essa Bíblia aqui, a ordem dos livros dela tá diferente, né? Eu estou acostumado a pegar a Tessalonicenses de um lado e da outra Bíblia. E até agora eu não acostumei com a ordem aqui. Aqui, como Tessalonicenses foi a segunda epístola que Paulo escreveu, né? Primeiro foi Gálatas, eles põem aqui nessa ordem, então dá isso. Capítulo 2, versículo 8. Isso. Então será manifestado o iníquo, a quem o Senhor matará com o alento de sua boca, e destruirá com o resplendor da sua vinda. Aqui onde fala resplendor da sua vinda. A palavra resplendor, epifaneia. E vinda, parúcia. Então diz que o Senhor Jesus neutralizará o anticristo pelo fulgor brilhante da sua epifaneia. Né? A epifaneia, aliás, o fulgor brilhante do alto da sua parúcia. Agora, irmãos, eu queria só me deter com os irmãos, e eu não vou fazer isso só de memória, porque são tantos detalhes. Eu estava conversando com alguns irmãos sobre isso, e eu tenho estudado isso faz tempo, mas são tantos detalhes que tem nessa questão da parúcia de Cristo,
que eu tenho certeza, se eu confiar só na minha memória, eu vou deixar perder algumas coisas. Então eu queria ler com vocês o que esse irmão Penton, que foi conhecido como o príncipe da profecia, ele escreveu sobre isso. Aí, os irmãos, a gente vai lendo e comentando, os irmãos põem atenção, porque é fascinante, irmãos. Sabe? Por exemplo, e com todo respeito, tá? Eu respeito demais o irmão Ginha Francesco. Os irmãos sabem que eu, assim, para mim foi o homem mais santo, mais piedoso, mais erudito que eu conheci pessoalmente na minha vida. E, talvez até dos que eu li, poucos se igualam também. Se é que tem alguém que se iguala naquela magnitude. Mas na visão dele pós-tribulacionista, ele dizia que o momento da Epifaneia, que é o brilho fulgurante do Senhor do alto, é também a parúcia de Cristo. Mas se a gente prestar bem atenção, Paulo está falando que a aparição de Cristo visível ao mundo é a aparição brilhante do alto de um momento da sua parúcia. Não está dizendo que toda a parúcia é a Epifaneia. Porque a gente vai ver pelo artigo aqui do irmão Penton e por outros textos, que a parúcia começa secreta e então se manifesta. O momento final da manifestação da parúcia é a Epifaneia. Tá dando para entender? Epifaneia significa aparição do alto. Mas antes do Senhor se tornar visível do alto, ele tem um momento secreto só para os santos, no pavilhão das nuvens. Esse momento secreto já é a sua parúcia. Quando a parúcia se torna pública, é a Epifaneia da parúcia. É o brilho do alto dessa parúcia que estava secreta. Paulo está dizendo isso. Paulo está falando do momento que o Senhor aparece do alto, neutralizando o anticristo visivelmente, essa é a Epifaneia da sua parúcia. Mas a parúcia não é no mesmo momento da Epifaneia. Ela começa antes e se torna uma Epifaneia. Tá, qual que é o sentido benéfico disso para nós, entendermos isso? Queria, então, ler aqui com os irmãos, e a gente vai comentando. Eu vou pedir, às vezes, para os irmãos lerem alguns versículos, só por causa do tempo. Então, o primeiro que achar, lê, tá? Vamos fazer assim. Então, o irmão Penton começa assim, ó. Parúcia. Uma palavra que é o pivô de todas as verdades da segunda vinda de Cristo. E a pedra angular no arco da profecia não cumprida ainda. Em si, afirma o que ela significa, é apenas a presença estacionária. Esse é o momento em que ele está presente. Lembra que o Senhor Jesus falou para os discípulos, chegará o dia em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Não o vereis. Irmãos, isso é muito... Eu não sei como dizer isso para os irmãos, mas isso é muito singular, porque você acha que se o Senhor Jesus estivesse aqui visivelmente, fisicamente conosco, por exemplo, aqui nessa reunião, como é que você estaria? Como é que você acha que ficaria a nossa reunião? Se o Senhor Jesus estivesse em algum lugar da terra agora, visível, presente, como é que você acha que estaria a condição daquele lugar? Olha, vamos pegar, por exemplo, só os evangelhos. Quando ele estava aqui, presente na terra visivelmente, fisicamente, a Bíblia diz que toda a região da Judéia e Samaria foi virada de cabeça para o alto. De cabeça para baixo, aliás, cabeça para o alto. De cabeça para baixo. Por quê? Porque não era qualquer pessoa que estava na terra, irmãos. As grandes multidões de todo Israel o seguiam. E isso porque ele estava com a glória dele escondida. Só pelo que ele demonstrou, um pouquinho, já foi suficiente para todo o país ser remexido. Você imagina se ele estivesse visivelmente em glória. A gente só tem ideia do que isso significa, como por exemplo, a hora que você está com um parente moribundo, num leito de morte. Quem de nós, como diz o irmão Pember, não gostaria de ouvir Jesus de Nazaré está passando pela rua nesse momento? Quem aqui já perdeu um ente querido que amava muito? E que às vezes até orou, pediu para o Senhor não levá-lo? Parece que o Senhor está tão distante às vezes, ou parece que as nossas orações não são ouvidas. Mas quem de nós vai negar, irmãos, que se ele estivesse visivelmente aqui, quem de nós não faria como Marta ou Maria, dizendo, Senhor, eu sei que tudo que tu pedires será concedido por Deus. Você está entendendo esse senso de que a presença imediata dele muda tudo? Um irmão até disse uma coisa interessante, na presença de Jesus, na presença visível dele, ninguém nunca morreu. Lázaro morreu quando ele estava distante, não na presença dele.
Porque diante do Senhor da vida, a morte tem que ser paralisada. Você está entendendo? São benefícios da presença visível, imediata do Senhor. Por isso ele fala para os discípulos, vai chegar um dia em que vocês vão chorar. Porque o Filho do Homem não estará mais presente. Vocês vão jejuar de saudade do noivo. Foram criticar porque que os discípulos não estavam jejuando. Ele falou, não, mas enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. É festa. Mas dias virão em que o noivo será tirado. Esse é o momento de dor da igreja. Dias virão em que o noivo será tirado, então jejuarão. Então nós vamos entender o que é dor. Então nós vamos entender o que é choro, o que é lamento. É ou não é essa a nossa história? Por exemplo, irmãos, deixa eu falar outras coisas, deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Quantos problemas que tem dentro do nosso próprio coração que a gente não consegue resolver? Quem de nós não gostaria de ter um dia só de conversa com o Senhor? Só tocar a hora da veste. Só tocar a hora da veste para ser curado, ou então só dialogar com ele 1 hora. Ele aparecer assim visivelmente você, sabendo que aquele homem que está diante de você conhece todo o seu coração por dentro e por fora. E mais do que conhecer, ele é o único que tem a solução para cada coisa. Você fala, e não adianta dar uma de espiritual aqui, viu, irmão? Não, mas ele está conosco, por meio do Espírito. E você toca o Espírito com essa sensibilidade toda? Não, irmão, a gente tem que ser sincero e admitir, os que estavam com ele naqueles 3 anos e meio tiveram um privilégio que ninguém nunca mais teve. Está conosco dentro do nosso espírito e a gente cheio de problema. Cheio de problema. Ele está no nosso espírito e a gente com a alma tudo torta, cheio de problema, cheio de complexo, cheio de um monte de coisa, irmãos, que ninguém consegue resolver. Todo cheio de... Tá entendendo? Mas se o Senhor... A gente ouve as dificuldades dos irmãos. Se Ele estivesse conosco um dia só com cada um de nós. Quanta mudança não seria gerada em um dia. Os irmãos que sabem da vida do irmão Atmani, por exemplo, dizem que ele alcançou um grau de maturidade tal no Senhor que ele sentava com você, meia hora de conversa e você saía diagnosticado de todos os seus problemas. Ele percebia por intuição no espírito dele um monte de problema seu que você não sabia. Às vezes ele conversava com você, você não falava as palavras, mas ele sondava o seu espírito. Isso é o Atmani. Pecador como nós, mas pelo grau de maturidade que ele tinha, isso era possível. Você imagina que era você chegar diante do Senhor, irmão? Leia os evangelhos como o irmão Captain Morgan escreveu naquele livro Grandioso Médico, onde ele narra os casos de encontro pessoal de Jesus. E como o Senhor curou cada pessoa e lidou com cada pessoa. Era singular, não existiu nada igual. Esses eram os dias do Filho do Homem na Terra. Agora, irmão, ele está ausente. Por isso esse problema na igreja. Está entendendo? Por isso esse problema em Israel. Por isso as nações estão desgovernadas, descontroladas. Está tudo errado, irmão. As coisas não estão bem. Alguém está ausente. Alguém está faltando, irmãos. Não estão bem dentro de nós, não está bem na igreja, não está bem no mundo, não está bem em Israel, não está bem na natureza, nada está bem. Porque o Filho do Homem não está presente. Mesmo nos dias de carne dele aqui, quando ele escondeu a sua glória, diante dele todas as coisas eram resolvidas. Você imagine quando ele vier em glória visível, estando presente nesse mundo, como tudo vai se consertar, irmão. Todos nós. Isso tem me levado a desejar a vinda do Senhor, independente de eu estar preparado, porque eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor volte, ainda que eu não reine contigo, porque até o Senhor vai colocar em ordem. O Senhor vai me resolver também. Então eu não tenho perda nenhuma se o Senhor voltar. Em último grau, não tem perda, porque até eu estou sendo resolvido. Finalmente eu vou ser resolvido. Porque cansa sermos nós mesmos do jeito que somos. Então, a presença do Senhor muda tudo. Só que ele falou que o noivo seria tirado, o noivo ficaria ausente. A ausência dele é o contrário da parúcia. Então, dá para entender que parúcia, as Bíblias traduzem para vinda, mas no grego indica presença. É o momento em que o soberano está presente. E se você estuda um pouco a história monárquica, a história dos impérios, você sabe que quando um soberano está presente, tudo muda. Esse é o tempo da sua presença conosco. Ô, irmãos,
Quando um soberano deixava um lugar e ia visitar uma cidade, durante o seu tempo de estadia ali, toda a cidade mudava. Por exemplo, você lembra quando o George Bush, não sei se foi George Bush, acho que foi o George Bush, ou foi o Trump, eu não lembro, quando eles vieram aqui no Brasil, os Estados Unidos enviou aqui o presidente americano, e ele ficou num hotel em São Paulo, eu não lembro, não sei se os irmãos lembram dessa notícia. Foi o Bush? E aí mudou tudo. Teve que refazer toda a estrutura de segurança daquele lugar. Certo? O trato da cidade mudou, tudo teve que ser preparado, porque é o presidente dos Estados Unidos que está aqui durante um tempo. Essa era a sua, vamos dizer na linguagem bíblica, a sua parúcia no Brasil. Dá para os irmãos entender o sentido? O sentido que a palavra grega parúcia carrega é isso. O soberano está presente, então tudo muda. Tudo muda porque não é qualquer pessoa. Tudo muda porque, né, seus tratos, seu governo é superior, é diferente do nosso. Mas no caso de Jesus, muito mais do que isso, porque ele não só é mais elevado do que todos, mas ele também é aquele em cuja presença todas as coisas são de fato solucionadas. Então essa é a parúcia de Cristo. Só que entenda, irmãos. Aí o irmão Penton diz assim, ó, que essa palavra, ela indica... Oi? Não é só o soberano por eleição. É por criação. Por criação. Jesus é quem é por natureza, por filiação divina, por mérito, porque ele venceu, e porque todos terão que reconhecê-lo assim. Então, esse momento é um momento decisivo. Aí ele fala o seguinte, ó. Ela indica presença, mas nesse sentido amplo, que a gente tô tentando tocar com os irmãos aqui. Ela indica isso. E aí ele continua falando, ó. A parúcia de Cristo, né, essa palavra, indica uma presença estacionária, um tempo em que o soberano está presente. E é usada corretamente para a vinda apenas quando essa presença estacionária sugeriu o movimento do soberano. Então, se o soberano está se dirigindo, ele já está na sua parúcia. Quando ele começa a viagem, já é a sua parúcia. Quando o Bush pegou o avião lá nos Estados Unidos e veio para o Brasil, essa já era a parúcia dele. Por exemplo, Paulo escreve para os Filipenses, preparem pousada para a minha estadia. Essa palavra estadia que Paulo usa ali para os Filipenses é parúcia. É a parúcia de Paulo com eles. É o tempo de Paulo, desde a viagem até o tempo que ele está com eles. Tudo isso é a parúcia de Paulo. Assim também é Cristo, irmãos. Então é o tempo que ele está conosco, ele está ausente agora, mas é o tempo que ele está conosco, que nós estaremos com ele, mas esse tempo começa desde do momento que ele se movimenta do trono para vir ao nosso encontro. Essa é a suprema esperança da igreja. E aí continua, ele fala assim, ó. Os irmãos estão conseguindo acompanhar, né? Ele continua falando, ó. A parúcia de Cristo, né, usada pelo Espírito Santo como expressão técnica, dessa expressão, o salmista desenvolve de modo primoroso quando ele diz, o Salmo 18, vamos ler esse versículo lá no Salmo 18? E deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Nos Salmos, é muito interessante, irmãos, porque eles são profecias da primeira e da segunda vinda de Cristo, como todas as profecias do Antigo Testamento são. Só que os Salmos têm uma nota mais rica, adicional, que é a seguinte. Nos Salmos você tem as impressões dos sentimentos que Deus tem acerca de um acontecimento. Deus pode declarar verdades acerca de um fato. Mas quando Deus quer falar dos sentimentos que ele tem em relação a esse fato, é os Salmos que expressam isso de maneira completa. É como Stephen Cohn fala, é como se Deus pegasse as emoções dos salmistas e usasse como cordas para produzir o som das suas emoções. Então, por exemplo, você quer saber que Jesus morreu na cruz. Isso está relatado nos evangelhos. Mas você quer saber o que ele estava sentindo quando ele estava na cruz. Você tem que ler o Salmo 22. Porque o Espírito de Cristo que estava sobre Davi, estava usando os sentimentos humanos de Davi para produzir os seus sentimentos a respeito daquele dia, quando ele ia gritar, Eli, Eli, lama sabachthani. As palavras gritadas são ditas por Jesus, em Mateus 27. Mas os sentimentos que essas palavras causaram no coração de Cristo, é os salmos que vão dizer para nós. Porque os salmos são as cordas emocionais dessa harpa chamada coração humano,
que Deus está usando para produzir os sons da sua emoção. A emoção de Deus por meio da emoção do salmista. Isso é impressionante. Então, agora no Salmo 18, a gente vai ver Davi fazer uma profecia. Agora vamos lá. Quem achou? Já acharam, né? Eu que não achei ainda. Estou falando aqui, não abri lá. 18, eu acho. Salmo 18. O versículo 1, antes de começar o versículo 1, algumas Bíblias mais antigas têm escrito em itálico. Isso. O título que o Espírito Santo deu para o Salmo. Que tem. Como é que chama? Como é que está o título? O meu é NVI, tá? NVI. Para o mestre de música. É esse daí, né? Isso aí. Para o mestre de música, de Davi, servo do Senhor, ele cantou as palavras desse cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Qual foi o Ele momento? disse, Qual foi o momento que esse salmo foi escrito, irmão? Quando Davi subjugou todos os seus inimigos. Agora, como diz o bispo Low, há certas coisas ditas nos salmos de Davi que não cabem nele. Era assim que os apóstolos liam. Quando Davi estava falando uma coisa, de repente não dava para aplicar aquilo a Davi, não, aqui ele está profetizando. Porque Davi é só uma sombra de um Davi maior. De alguém maior em quem o salmo se aplica. Está dando para entender? Então, se aqui está dizendo que esse salmo foi cantado no dia da vitória final de Davi sobre todos os seus inimigos, inclusive Saul, esse salmo está profetizando que momento, irmãos? Porque é uma profecia. Quem é o verdadeiro Davi? A quem o Pai vai submeter todos os seus inimigos? O Senhor Jesus. Esse salmo está falando do momento da segunda vinda de Cristo triunfando sobre todos os seus inimigos. E aí o irmão Newton, aquele mestre de Plymouth, ele fala o seguinte, outro detalhe que nós temos que perceber ao ler os salmos, é que o Espírito de Cristo está sobre Davi, falando do Cristo místico, da igreja, em quem Cristo se expressa, triunfando naquele dia com o Senhor. Porque a igreja está em Cristo, oculta nele. E isso é o que Paulo entendeu também, irmãos, quando ele teve a visão do Salmo 133 em relação ao sumo sacerdote. O conceito judeu do Cristo era muito pequeno. A revelação que Paulo teve de Cristo é muito mais ampla. Por quê? Porque Cristo significa aquele que recebeu unção, né? Mas o que Paulo e os judeus pensavam de Cristo? Que ele é um super ungido, tipo um super Davi individual. Mas na visão do Salmo 133, você vê um sumo sacerdote, um homem completo, cabeça e corpo. E quem que recebe a unção lá? É só a cabeça ou o corpo? Quem que se torna Cristo ali? Porque Cristo é aquele em quem o óleo foi derramado. Foi a cabeça ou o corpo? Ou só o corpo ou só a cabeça? Ou foi tudo? Quando a cabeça foi cristianizada, vamos dizer assim, o corpo também foi. Então Paulo percebeu uma coisa. Por isso que aquele que toca no crente, toca em Jesus. Porque não tem como você tocar hoje no Gabi, tocar no irmão Clóvis e não tocar em Cristo. Porque a cabeça foi ungida e o óleo derramou pelo corpo todo. Então, é só Cristo, cabeça, que é Cristo? Ou o corpo também é Cristo? Não está com medo, né? Ah, não posso falar que eu sou cristão. Irmão, você sabia que Paulo tem a ousadia de ampliar a revelação do sentido Cristo em Coríntios? Lá no capítulo 12, versículo 13, pode ler lá, ele fala assim, porque assim como o corpo tem muitos membros, igualmente todos os membros juntos constituem um só corpo, ele devia falar assim com relação à igreja, né? Ele está falando do corpo, mas ele fala assim o Cristo. Fala, não, Paulo, você está errado. Você está falando da igreja, a igreja é o corpo, Cristo é Jesus, o cabeça. Não, o corpo também é Cristo. Irmão, que tremendo isso. Que tremendo isso. E ele põe um artigo, sabe que no grego quando põe o Cristo, não está falando do homem Jesus, Jesus Cristo. Se tiver Cristo sem artigo, aí é Jesus Cristo. Mas se tiver o Cristo no grego, ele está falando do Cristo coletivo. Da nova raça inaugurada em Cristo, do novo homem, cabeça e corpo universal. Então é nesse sentido que o Davi verdadeiro, o Cristo ungido, está triunfando no fim. É o triunfo dele e do seu povo, que ele está ressuscitando da região da morte, elevando na parúcia ao encontro dele. É esse momento que está sendo falado aqui. Davi não está falando dele só. Você vai ver pelo Salmo. Outro dia eu assisti um filme de Davi, que eles põem essa cena aqui, irmão, que vitupério que eles fazem. Eles põem Davi e falam assim, vamos cantar um poema aqui agora inventando uma história do triunfo de Deus. Aí eles põem Davi falando isso aqui como se fosse uma fábula.
Irmão, Davi estava no espírito da profecia falando isso aqui. Você acha que Davi pensou da cabeça dele para falar essas coisas? O mavioso salmista em quem o Espírito de Jeová falava pela boca, Davi está falando. Está dando para entender, irmãos? Davi representa o Senhor Jesus no momento da sua vitória. Mas nós sabemos que quando ele vier no momento da sua vitória e glória, haverá um corpo coletivo de vencedores com ele, que vai constituir sua noiva. O seu séquito de vencedores. Esse é o momento da parúcia de Cristo. Nesse entendimento claro, porque Davi não está falando de si, ele está falando do momento do triunfo do Senhor sobre os seus inimigos. E esse Senhor não é só, ele vem com um corpo de membros juntos nesse dia da vitória. Aí nós vamos entender o momento que a profecia está falando. Então por isso que o Penton, só que assim, né, o Penton só soltou isso aqui. Você tem que fazer toda essa observação para entender por que ele está falando que esse salmo está profetizando no momento da parúcia de Cristo. Mas se você entende que Davi não falava de si, e sim daquele maior Davi, naquele dia do seu triunfo, aí você entende essas coisas. Então olha só, porque senão não tem sentido o que Davi escreveu aqui. Eu pergunto para você, vamos ler? E tente você, enquanto você está lendo já com essa nova observação, ver se na vida de Davi se cumpriu isso aqui. No dia que ele triunfou sobre Saul. Irmão, ele vai falar aqui que no dia do seu triunfo, os fundamentos da terra foram abalados. E o mar se retirou. E foram vistos os fundamentos da terra. Isso aconteceu? Não. Vamos lá, isso aconteceu no dia que Saul morreu e que Davi foi coroado rei? Não. Então, irmão, é assim que Pedro lia as escrituras. Davi não podia estar falando de si. Pedro leu o Salmo 16, por exemplo. Nossa, eu fico até empolgado. É tanta coisa para falar que eu não sei se eu consigo. É verdade, eu fico empolgado. Isso eu vou lembrando. não, Salmo 18 tinha que estar em Apocalipse. E tá, a gente vai ver que Apocalipse está mostrando isso. O momento do terremoto, o momento de as ilhas, os montes tremerem. É isso aqui. E o Salmo 16, por exemplo, Pedro estava lendo. Pedro, guiado pelo Espírito Santo, estava lendo o Salmo 16 e ele fala assim, Davi está falando, pois não deixarás minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aí Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, falou, mas o túmulo de Davi está entre nós até hoje. Seu corpo viu corrupção. Ele está morto. Então Davi não estava falando dele. Aí Pedro prega falando, Davi sendo profeta não falava de si mesmo. Mas daquele a quem Deus não deixou na morte. Nem seu corpo viu corrupção. Era assim, irmãos, que eles liam os salmos. E é assim que a gente tem que ler também. Porque senão não faz sentido. Aí nós vamos ter que fazer igual os atores do filme lá. Pondo Davi falando fábula. Você acha que isso aqui é fábula? É uma revelação. Como alguns interpretam, né? Isso aí já não cabe, como não cabia para o autor, não cabe para a nossa época, então desconsidera. Desconsidera. É só uma coisa mítica, sei lá. Você vai ver o mítico. Sério? Você vai ver a hora que acontecer. O CF é assim. Não coube em Jesus isso aqui. Ele que pensa que não coube em Jesus, ele não viu o quadro todo. É que ele só está vendo a primeira vinda, ele não viu a segunda ainda. Então vamos lá, ó. Vendo isso, olha que lindo que fica o salmo, irmão. Nossa, eu tô em Jó, perdão. A Bíblia aqui é complicada. Aqui, agora achei. Ao mestre de coro, salmo de Davi, escravo de Yahvé, o qual falou Yahvé as palavras desse cântico no dia em que Yahvé o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele disse, te amo entranhavelmente, ó Yahvé, fortaleza minha. Yahvé, rocha minha e castelo meu libertador. Deus meu e fortaleza minha em quem me refugio. Meu escudo e meu chifre da salvação, minha alta torre. Invocarei Yahvé que é digno de todo louvor e serei salvo dos meus inimigos. Mas veja, aqui não está falando só do Cristo, homem, Jesus. Está falando do momento em que seus santos serão livrados de toda aflição, porque eles também são o Cristo coletivo. É Cristo formado nos santos no momento do arrebatamento. No momento da vitória final sobre a morte. Irmão, você está forçando a interpretação. Não estou não, irmão. Leia 1 Timóteo 3,16, você vai ver também a ordem que Paulo coloca lá, o mistério da piedade. Como é que ele põe? Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em? Ele está falando de Jesus ou da igreja? O que você pensa? A princípio parece que é Jesus, né? Mas vamos ver a ordem. Justificado em espírito, foi contemplado por anjos. Foi pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Mas foi essa a ordem de Jesus que aconteceu? Não, primeiro Jesus foi manifestado em carne, justificado em espírito,
Recebido na glória e depois pregado e crido. Com Jesus a ordem é essa. Mas Paulo pôs a ordem diferente. Porque não está falando do Jesus individual, está falando de Jesus formado na igreja. O Cristo ali é o Cristo coletivo. O Cristo coletivo foi manifestado na carne dos santos. Foi justificado em espírito, na nossa vida espiritual, vindicando a glória dele. Foi contemplado por anjos, porque os anjos estão assistindo essa salvação de Deus, como diz Pedro. Não é? Foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Esse evangelho que nós estamos vivendo agora. Crido no mundo. E por fim seremos recebidos na glória. Então não é o Cristo homem, é o Cristo coletivo. Por isso, grande é o mistério da piedade, Deus manifestado na carne dos santos. Que coisa misteriosa, irmãos. E é assim que o Salmo está falando aqui. Porque senão você não vai ter como interpretar os outros versículos que vão vir agora. Aí ele continua. Serei salvo dos meus inimigos. Os laços da morte me rodearam. Senti o espanto das torrentes de Belial. Rodearam-me as ligaduras do Sheol. E aí? Davi experimentou os laços do Sheol, do mundo dos mortos, no dia em que ele triunfou sobre Saul? Ele teve que romper esses laços naquele dia? Não, irmão, o Sheol é o mundo dos mortos. Aqui está falando do momento da ressurreição e glorificação. Mas continua. Os laços de morte surgiram ante mim. Em minha angústia invoquei Yahvé, clamei o meu Elohim. Ele ouviu a minha voz do seu templo. Desde os céus, do terceiro céu. E o meu clamor diante da sua presença chegou aos seus ouvidos. Então a terra foi abalada. No momento em que esse Cristo coletivo vai deixar as masmorras do Hades, porque Jesus falou o quê? Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Tem interpretação de irmãos que pensam que Jesus está falando que nós temos que chegar na porta do Hades, meter o pé para tirar as pessoas de dentro. Não é isso não, irmão. Porque o Hades nunca é o inferno, o Hades está falando do lugar da morte. Está falando que as portas da morte tentam prender os santos, mas Jesus, pelo poder da ressurreição, vai edificar a igreja com a sua vida imortal. Ele vai triunfar e o Hades não vai impedir a igreja de ser edificada. Então, ele diz, e os fundamentos, e tremeu a terra, né? Então a terra foi abalada e tremeu. Isso aqui não aconteceu no dia que Davi venceu Saul e os seus inimigos. E os fundamentos dos montes tremeram e foram sacudidos porque ele se irou. É o dia da ira para o mundo, para os inimigos do Cristo místico. É o dia da ira, irmãos. É o dia de Javé. É o dia que Javé vem ressuscitar os seus. Ele se irou, ele se irou. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca um fogo consumidor. Brasas de fogo se acendiam nele. Inclinou, agora aqui começa o que o irmão Pento vai falar da parúcia. Porque esse momento aqui da ressurreição, lembra que o Senhor vai encontrar os seus nas nuvens? Ele não está mais no céu. A parúcia é o momento que ele deixa os céus e vem em descensão sobre nuvens. Ele baixa os céus e desce. E ressuscita os seus que estão no poder da morte. É o que o Salmo está falando. Então, como é que diz aí? Inclinou os céus e desceu. Yahvé, para resgatar os seus naquele dia. Inclinou os céus e desceu. Com uma densa treva sobre os pés. Aqui tem outro detalhe. O mundo vai olhar de baixo e tudo vai parecer escuro. Porque o momento da sua parúcia, o sol não dará sua claridade. Não é? Sobre os juízos das trombetas, várias partes do sol vão ser afetadas. E a própria nuvem do pavilhão do Senhor de baixo vai estar escuro. Mas em cima, para os santos que sobem para o meio dessa luz, vai ser uma glória. Você lembra de alguma cena que pareceu com isso já no Antigo Testamento? Quando Yahvé desceu sobre a montanha do Sinai. Todo o monte foi envolvido em escuridão, para quem olhava de fora. Mas Moisés foi chamado para subir para o meio daquela nuvem escura. E lá no meio, irmãos, ele ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e nem beber. Ele não precisou comer, porque ele estava diante da Shekinah, que por dentro do pavilhão escuro era tudo luz. Para ele que estava no centro da luz do monte dele, era tudo luminoso, mas o mundo só via escuridão. Assim vai ser a descida do Senhor na parousia. Por isso
isso que vai ter uma coisa que a gente vai chegar aqui na ler, que para os santos que vão ser levados para dentro desse pavilhão, vai ser uma epifania. Uma epifania que é uma manifestação gloriosa para os santos dentro da nuvem escura. Mas o mundo só vai contemplar essa epifania quando a parúcia se manifestar visível para o mundo, na etapa final. Eu não entendi isso, vou confessar para os irmãos, quando eu estudava isso, eu falei, mas peraí, a Bíblia fala para mim aguardar a parúcia na hora do arrebatamento, e a epifania é para o mundo visível? Então por que Paulo está falando para todos que amam a sua manifestação, que é a epifania? Mas Paulo está esperando a hora do momento da manifestação final? Não, irmão, é porque para os santos que vão entrar dentro desse pavilhão já é uma epifania. Porque para eles não tem escuridão mais. Esse é o momento que estaremos para sempre com o Senhor no pavilhão da sua presença. Que coisa linda, irmãos. Vou continuar. Está dando para entender, para acompanhar? Isso é bonito demais. Vamos parar um pouquinho aqui no Salmo, eu vou continuar a nota aqui, porque ele chega bem nesse ponto que o Salmo 18 profetiza essa descensão do Senhor. Então, desceu ele os céus, e teve sob os pés uma densa escuridão. Então, de novo, como no Sinai. No Sinai escureceu tudo do lado de fora, mas do lado de dentro era pura glória. Moisés não precisou nem comer nem beber. E olha que ele estava num corpo de carne ainda. Não comer nem beber 40 dias, 40 noites. Dentro da luz que estava envolvida pela escuridão. Assim também o Senhor escondido na nuvem. O mundo só vai ver a escuridão. Mas os santos estarão dentro do pavilhão secreto. E assim vai se cumprir o Salmo 31. Tu os esconderás, os justos, no pavilhão da tua presença. Do esconderijo das blasfêmias e das línguas os ocultarás. Porque quem vai estar blasfemando nessa hora? O anticristo. Blasfemando contra Deus e contra o tabernáculo do céu. Mas os santos vão estar escondidos dele. Ele será impotente nessas blasfêmias. Ele vai ficar espumando a boca. Como um cachorro que não consegue pegar a presa. Porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Então o irmão continua aqui, né? Davi profetizou esse momento no Salmo 18, quando ele falou essas palavras. Ele também inclinou os céus e desceu, e densas trevas estavam sob seus pés. Fez das trevas seu esconderijo, o seu pavilhão ao redor. Trevas de águas, nuvens espessas dos céus. Salmo 18, versículo 11. O movimento descendente de Cristo cessa. Então, veja, ele começa a parúcia no céu. E ele desce e para sobre as nuvens, no ar. Cessa o movimento de descensão. Começa o momento estacionário da parúcia, que vai durar 7 anos agora. Vai durar 7 anos. Ele vai ficar nessa posição, entre o céu e a terra, escondido na nuvem. Eu vou falar para os irmãos uma coisa. Se eu não for levado no arrebatamento seleto para descer com ele, e eu ficar na terra, só de eu saber que ele está nos ares. Eu não sei, mas eu posso estar viajando aqui, tá? Estou falando aqui. Mas, irmão, você sabendo que a coisa está pegando. O anticristo subiu também do abismo. O Senhor desceu para os ares e o anticristo subiu do abismo. Você está entendendo que parece que é um encontro de duas potências? Claro que potência. Quem é o anticristo perto do Senhor? Mas é o encontro de tudo que o inferno pode fazer com tudo aquilo que o céu está fazendo descer também. É a hora do vamos ver. É a hora final, irmãos. E eu vou falar para você, você sabe o que vai encorajar os santos que até aquele momento não foram vencedores a se tornar mártir? É porque da presença desse que está nas nuvens vai vir um encorajamento. Daniel, mas a parte também que os anjos também vão, nesse último momento, os anjos também vão... Eles também vão... Não, irmão, vai ser um contra-ataque do céu contra os... Porque o inferno vai estar atacando com tudo. Satanás vai estar enviando anticristo, energizando anticristo, falso profeta, gafanhotos do abismo, nefilim aparecendo de novo. Vai sim. Mas Deus vai enviar as duas testemunhas. Deus vai enviar os anjos pregando no meio do céu. E o Senhor Jesus estará na sua parúcia entre o céu e a terra. Estacionado no ar. Reunindo seus santos no pavilhão. Conforme vão amadurecendo, martirizados, ele vai arrebatando. Compondo a sua embaixada para depois descer e pisar na terra. Então, a hora que esse negócio estiver acontecendo, como que você acha que vai ficar o coração de quem estiver aqui na terra ainda? Geralmente a gente tem medo de ficar na grande tribulação, né? Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você sabendo que o Senhor Jesus está nos ares. É logo ali. É logo ali. Ele já está prestes a se tornar visível. Você está vendo
A gente tem que imaginar essas coisas, irmãos, porque se a gente não pensa nisso, a gente não sabe o que pensar nas coisas do alto. Você já está para cruzar aquele véuzinho prateado, Clavão, lá dos Portos Cinzentos para Valinor. Só falta cruzar. É uma linguagem que a gente entende aqui. Eu também. Você entende? Você gosta também? Que bom. Eu também entendi essa. Mas o anel nem foi destruído ainda. O anel não foi destruído ainda, não foi. Mas só falta um pouquinho. Só falta um pouquinho. Então, irmãos, nessa hora, eu vou falar para você, eu vou partir para o abraço. Ah, vai me matar. Mais rápido. Agora. Mais rápido, porque o rei está descendo. Já deu ruim para você. Ou essa é a hora também que o Aslan... Lembra da hora de Nárnia, quando o Aslan chega, rugindo, depois que ele ressuscita? A feiticeira olha assim e fala, não é possível. Ela continua lutando, como uma louca, na sua obsessão desesperada. Mas já deu errado, irmãos. Já deu errado para ela. E ainda que ela matasse o Pedro ali, deu errado para ela. E para ele já deu certo. Porque o leão já está lá na montanha. O leão, ele só não desceu ainda, mas ela até já viu ele. Nessa hora, irmãos, nessa hora, eu falo para os irmãos, eu não sei, eu estou falando aqui sem estar lá no momento, mas eu não creio que nenhum de nós vai se acovardar nessa hora. É isso que vai levar muitos que ficaram a dar o pescoço. Vou cortar a sua cabeça, corta o que você quiser, meu filho. Agora que eu sei que o homem está nos ares, já deu certo para mim e errado para você. Tudo que eu podia passar, compensou. E aí a voz do céu brada, né? Felizes são os que desde agora morrem no Senhor. Até morrer vai ser bom. Naquela hora. Então os irmãos conseguem entender que peso que isso tem para nós, irmãos? Eu não sei. Eu estou tentando impressionar aqui. Isso é muito grande. Isso é grande, irmãos. Vai ser um momento de colisão entre o natural e o sobrenatural. Esse é o momento da descensão do Senhor. Nos ares. O Senhor está presente de novo. É a sua parúzia. Então, assim, se isso não alegra o nosso coração, não é a suprema esperança do nosso coração, não temos esperança, irmãos. Aí Paulo fala, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se isso é a nossa esperança, então vale a pena viver, vale a pena morrer por isso, vale qualquer coisa, porque, meu Deus do céu. Então ele continua falando, a parúzia de Cristo, quanto tempo eu tenho, irmãos? Até ele chegar nas nuvens. A parúzia de Cristo cessa nas nuvens. Chegou. Né? Mas a minha interpretação é literal. Chegou nas nuvens. Tá tendo sol, não aconteceu ainda. Olha que lindo, Cristo desce e para nas nuvens, a descensão dele para. A ascensão do seu povo começa. Lindo isso. O rei para e o povo sobe para encontrá-lo. A ascensão do seu povo começa. O Senhor forma silenciosamente sua corte real no pavilhão das nuvens. A parúzia é, portanto, secreta. Como diz o texto, um esconderijo estacionário, um pavilhão invisível ao mundo. Na escuridão densa. E é o centro do arrebatamento, o centro convergente para onde ocorre o arrebatamento. O texto do Salmo 18 ainda fala, né? Ele enviou do alto, estendeu sua mão do alto e me levantou e me levou. Pois assim o nosso Senhor retornará. Ele ascendeu visivelmente do monte a nuvem e foi escondido pelas nuvens chegando até o céu. Mas Atos 1:11 diz que ele virá do mesmo modo. Então assim como ele do monte à nuvem foi visível e da nuvem ao céu foi secreto, assim ele vai vir do céu à nuvem secreto, da nuvem à terra visível. Dando para entender, irmãos? Do jeito que foi, ele voltará.
Isto é, o processo deve ser revertido. Ele desce, oculto pelas nuvens, e então irrompe visível, corporalmente, com um sol de justiça. O interlúdio desse acontecimento é a sua parúncia. Irmãos, é tanta coisa. Olha, eu só li um parágrafo. Tem 8 parágrafos aqui para ler, mas eu vou parar já. A parúcia serve propósitos de importância para toda a igreja. É para lá que os santos serão arrebatados, cercados, como nosso Senhor foi por nuvens. Pois Paulo diz, nós os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos juntamente com eles arrebatados. A palavra grega é uma tomada súbita e irresistível pelo poder que está além de nós. Seremos arrebatados entre nuvens para encontrar o Senhor. Uma reunião não na terra mais, mas no céu. E nem mesmo no céu dos céus, mas no ar. Né? E aí se cumprirá o Salmo 31, versículo 20, que diz, no esconderijo da tua presença os esconderás. Das conspirações dos homens, tu os manterás secretamente em teu pavilhão. Irmão, se a gente não entende isso também, parece que a palavra de Deus cai por terra. Quantos irmãos eu já vi, até em pregação na internet, evangelho coach, você é um eleito, você é um escolhido, Deus vai te proteger do esconderijo das línguas, ninguém vai falar mal de você. E todo servo de Deus que foi difamado, caluniado, Deus não protegeu então? Porque está aplicando o Salmo, que é uma profecia para aquele dia, para agora. Agora o Senhor não prometeu nos guardar das calúnias. Mas tu os protegerás naquele dia. E quem que vai ser o blasfemo? O anticristo. Então o anticristo vai estar blasfemando contra os que estão tabernaculando nos céus. Mas como um cão espumando a boca que não pode pegar a presa, as suas blasfêmias serão impotentes. Né? Porque está escrito em Apocalipse 13:5 que abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo. Quem é esse tabernáculo? Essa tenda temporária vinda em peregrinação. Aí João explica, sim, daqueles que estão tabernaculando os céus. Apocalipse 13:6. Sim, a epifaneia ou manifestação para a igreja. E é aqui que eu quero ler com os irmãos esse versículo. Vamos lá a gente já leu 2 Timóteo 4:8. Vamos também para 1 João capítulo 3, versículo... Perdão. 1 João capítulo 3, versículo 2. Isso. Em 2 Timóteo 4:8 fala que nós temos que amar a sua manifestação. Por isso que eu perguntei, lá é epifania ou parousia? Lá é epifania. Epifaneia, né? Eu viciei em falar epifania. Lá é epifaneia. Lá em 2 Timóteo 4:8 é epifaneia. Mas, Paulo, você não está falando que a gente tem que ser arrebatado? Entre nuvens? Isso não é parousia? Por que você está falando que a gente tem que amar a epifaneia? É porque para os santos que vão entrar dentro do pavilhão, já é uma epifaneia. Eles vão ver visivelmente o brilho do Senhor escondido dentro do pavilhão. Então eles vão vê-lo como ele é, como diz João. Quando ele se manifestar para eles. Então dentro da parúcia ocorre uma epifaneia secreta para os santos. E quando a parúcia termina lidando com o anticristo, ela brilha para o mundo todo. Mas os santos, irmãos, são sempre privilegiados. Também são mais responsáveis, porque o juízo começa pela casa de Deus. Mas a glória deles também é sempre maior e antecipada. Assim como a responsabilidade é maior, a glória também é maior. Por isso Tiago fala que nós somos as primícias dessa criação de Deus. Deus vai tornar glorioso todas as coisas, mas vai começar primeiro com a igreja. Graças a Deus. Né? Então, 1 João 3, versículo 2, que diz aí? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Quando ele se manifestar. A palavra aí é epifaneia. Só que, nesse momento, não é o mundo que está vendo ele na epifaneia. Não é uma epifaneia para o mundo. É a manifestação gloriosa, visível da sua pessoa dentro do pavilhão para os santos, que são levados para lá. Nesse momento, a glorificação do nosso corpo vai ocorrer. Quando nós o vermos em glória, seremos transformados na sua glória. Vamos subir, irmãos. Vamos abrir e piscar de olhos. O nosso corpo mudado, na semelhança da sua glória, quando nós vermos a sua glória dentro do pavilhão.
coisa impressionante, né? Seremos semelhantes a Ele quando Ele se manifestar. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E nós somos criados, como Paulo fala, como um espelho. Nós contemplamos como por espelho a glória de Deus. O que o espelho faz? Tudo que ele contempla, que aparece diante dele, ele reflete. Então, quando nós vemos o Senhor, nós vamos refletir essa glória dentro de nós também. Nós vamos ser mudados na semelhança da sua glória. Esse é o momento da epifania dentro da parúcia do pavilhão para os santos. Né? Vou continuar só mais um pouquinho. Dentro da parúcia de Cristo ocorre a epifania. A epifania para o mundo, todavia, que é aquela de 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, é adiada até o momento do seu apocalipse. Agora eu quero que os irmãos leiam outro versículo em 2 Tessalonicenses 1,7. 1,7. Então vamos lá, vamos entender. A epifania é o momento que ele, a parousia, aliás, é o momento em que ele sai dos céus e vem as nuvens sobre um pavilhão, descende dos céus, reúne os seus no alto, e esses que estão dentro do pavilhão das nuvens escuras, vê a sua manifestação, sua epifania. E são mudados na sua semelhança. A parte final dessa parúcia para o mundo se torna agora uma epifaneia, que é o seu apocalipse, o seu rasgar o véu do secreto da sua presença. Aí Paulo vai usar a palavra apocalipse, que João usa em Apocalipse 1:1, por isso o título do livro é Apocalipse. Paulo vai usar ela para se referir ao momento da segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque, vamos entender, irmãos, o sentido é esse aqui. A parúcia é o momento em que os santos estão sendo recolhidos para essa embaixada no céu, nos ares. Ele sozinho vem à glória, o resto do mundo só vê o pavilhão escuro. Quando Cristo, na parte final, ele se manifesta para o mundo, uma epifania para o mundo, como diz 2 Tessalonicenses 2:8, aí isso é um desvelar do véu. Aquele que está escondido pelo véu da nuvem escura agora se abre. E como o relâmpago sai de dentro da nuvem clareando tudo, assim será a vinda do Filho do Homem. Será a sua parousia. O momento final da parousia, que é a epifania para o mundo, é o apocalipse para o mundo. Porque Jesus tirou o véu e se mostrou sem véu. O mundo todo está vendo quem ele é na glória da sua majestade. E aí vai acontecer a conversão de Israel. Aí as nações que estão com o anticristo vão ser neutralizadas. E todas as coisas vão ser postas em ordem. Porque chegou o momento da sua presença de novo. Ele voltou e está presente. Então tudo muda. Todas as lágrimas desaparecem dos justos. Esse momento é um momento que faz a gente entender os salmos messiânicos. O Salmo 96, Salmo 97, batem palmas todos os povos. Quando ele fala, por exemplo, pois Yahvé vem julgar o mundo com justiça. Amém. As ilhas todas folguem na presença do Senhor. Porque ele vem. Está falando desse momento. Que a gente lê mesmo? 2 Tessalonicenses 1:7, né? Quer ler, Paulo? E a nós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Essa palavra manifestar é Apocalipse no grego. É o momento em que a parúcia vira um apocalipse para o mundo. Porque ele rasgou o véu e a epifaneia do alto agora é mostrada para o mundo. Portanto, é um apocalipse. E aí os santos vão aparecer glorificados com o Senhor no alto. É o momento do alívio dos santos. E tribulação para os que atribularam a igreja. Deus dará em paga a tribulação aos que nos atribulam. Aí não vai ter mais injustiça, irmão. Não vai precisar de sanção, de lei magnífica. Vai ser a lei magnífica. É a lei magnífica agora. Aí não vai ter ninguém, não vai ter tribunal para apelar, união, parlamento. Não precisa de parlamento mais. Graças a Deus. Vai ser outro supremo. Ali vai ser supremo. Eles vão ver como é supremo. O único que vai parlamentar vai ser.
O que vai parlamentar, o parlamento, o discurso vai ser de um só. Vai ser Supremo Tribunal Celestial. Celestial, cósmico, Cósmico. universal, STC. 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 Aí nós vamos entender. Tribulação aos que são atribulados. Alívio. Não, tribulação aos que se atribulam. E alívio aos que são atribulados. Aleluia. E aí continua aqui, só mais um parágrafo. O artigo todo para aqui, mas eu vou ler só mais um parágrafo. A parúcia é também o tribunal de julgamento da igreja. É um momento de glória, mas também de inspeção. O julgamento começa na casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Pois depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos vem e faz ajuste de conta com eles. Dentro da parúcia, do pavilhão, são promulgadas, né, as virgens, são tratados os talentos e também as minas. Aqui, os convertidos serão apresentados pelo apóstolo. Pois Paulo diz que aqueles irmãos de Tessalônica eram sua coroa e alegria na parúcia do Senhor Jesus. Aqui, o coração e a vida do discípulo vai ser examinado. Conforme 1 Timóteo 3, versículo 13. Todas as motivações e pensamentos vão ser trazidos à luz. E a inculpabilidade será manifestada se houve uma vida irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na parousia do nosso Senhor Jesus. Né? Mas não só a vida perfeita vai se mostrar como perfeita, mas também se a vergonha vai ser exibida ali no pavilhão, as portas fechadas. Porque roupa suja se lava em casa. Cristo não vai envergonhar a igreja diante do mundo. Mas o tribunal bema de Cristo familiar vai ser um lugar de vergonha pública ou honra pública no meio de toda a Assembleia de Deus. As portas fechadas, dentro do pavilhão da nuvem. Até isso o Senhor é delicado e fino, irmãos. Ele não trata as coisas do seu povo à luz do mundo. O juízo da casa de Deus é tratado dentro da casa de Deus. O que ele manda Paulo aplicar em Coríntios 6, falando que as coisas da igreja se resolvem na igreja, ele mesmo vai aplicar naquele dia no pavilhão da parousia. Os santos serão recompensados ou envergonhados na presença de toda a família, mas não diante do mundo. Isso também é sério, né? Ao mesmo tempo encorajador, também é sério. Porque João diz isso em 1 João 2,28. Né? Permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua parousia. Aí ele diz assim, ó. Continuar um pouquinho mais. Pois a casa é examinada às portas fechadas. O bema, o tribunal familiar, é instalado na sala do trono. E a aprovação do tribunal é a recompensa suprema do discípulo e um motivo incorruptível para a santificação. Temos por objetivo, diz Paulo, agradá-lo. Pois todos nós devemos ser manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou mal. A parúcia de Cristo ocorre simultaneamente com a parúcia do anticristo. Quando Paulo fala que o aparecimento do iníquo, a palavra ali é parúcia também. O anticristo vai ter a sua presença no mundo, enquanto Cristo vai ter a sua presença nos ares. É o que vem de baixo e o que desce de cima. O encontro de duas parúcias. Ah, Senhor Jesus. A parúcia celestial é o posto avançado para onde Deus chama de volta os seus embaixadores. No início da guerra contra o mundo e nos últimos julgamentos de Deus. Eu vou ler o último texto. O último parágrafo. Diz assim. Portanto, a parúcia deve ser a estreita guia da igreja, pois seu bema é o critério para toda a vida e conduta dos regenerados.
Todas as profecias não cumpridas permanecem após o arrebatamento. Nada se interpõe entre nós e o chamado de Deus. Sem premonições, sem aviso, sem sinais, sem profecias. A hora do arrebatamento é que inaugura todas as coisas. A santidade é o passaporte supremo para a parúcia. Aí ele termina assim, ó, uma coisa mais encorajadora para nós. Portanto, meus irmãos, o avental, né, do moleiro que está trabalhando normal com ferro, o chapéu do padeiro, o casaco do trabalhador, o vestido da dona de casa, são todos materiais adequados para quem está se santificando. Amém. Para as vestes no momento da ascensão. Todos os dias, todas as horas, de um ponto, ou todos os dias, todas as horas, um ponto está sendo tecido nessa veste. Ou não. Na vestimenta para a nossa glória futura. Portanto, como diz o Senhor, o que vos digo, digo a todos. Vigiai. Amém. Amém. Que seja esse, irmãos, nosso encorajamento, a nossa devoção não caia, né? Essa hora se aproxima. E não há motivos para a gente baixar a guarda. Não agora. Nós somos aqueles que estão correndo, e como aquele corredor que já vê a linha de chegada. Você fala, mas eu não estou vendo, tem muita coisa, né? Às vezes eu converso com o Gabi, por exemplo, e falo, mas parece que está tão distante. Mas é uma hora que aconteceu o arrebatamento, tudo isso aqui vai acontecer em ordem sequencial. E como eu, falando de mim, presumo que não serei levado nos seletos, muito provavelmente eu vou experimentar muito dessas coisas aqui de baixo. Mas eu saber que o Senhor está nos ares, ou que o negócio começou a andar, vai ser um motivo sem nenhum tipo de desencorajamento, para que nós nos demos por completo. Essa é a hora final. E essa hora se apresse, que o nosso coração esteja pronto, ou para sermos levados, como diz o irmão Antônio, o meu futuro é ser ou arrebatado ou martirizado. Mas até o martírio vai valer nessa hora. Porque o Senhor merece que o nosso coração se dê a Ele. Independente, irmãos. Se nós vamos ser levados antes, se nós vamos passar. O ponto é, Ele vem. Amém. E com Ele nós vamos nos encontrar.